Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Glória a Deus, a paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, pode ir chegando. Nós vamos falar sobre um tema maravilhoso hoje, sobre propósito. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Nós vamos falar também sobre vazio interior. Vamos ter a presença de um doutor, psiquiatra cristão. Vai estar aqui conosco e será uma bênção para a glória do nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, irmã Neurimar entrou, irmão Eduardo, irmã Rose, Deus abençoe. Deus abençoe cada um de vocês que estão entrando. Vamos entrando e convidando mais pessoas para que possam ouvir. Pessoas que hoje talvez possam estar se sentindo vazias, se sentindo fragilizadas emocionalmente. E o Senhor tem uma palavra para essas pessoas nesta noite. Porque nós não estamos sozinhos, nós pertencemos a Deus e nós cremos. Nós cremos no que Deus fala sobre nós. Não é o que o mundo fala sobre você. Michele, paz do Senhor. Deus abençoe. Deus abençoe cada um de vocês. Vamos entrando e convidando mais pessoas para estar ouvindo essa palavra hoje, essa Deise, missionária Deise, ali da África. Deus abençoe a tua vida, minha linda. Que bom que você está aqui. A Deise é psicóloga, né, Deise? Hoje vamos estar falando aqui, vamos ter um psiquiatra cristão, uma bênção de Deus. E ele vai estar aqui falando sobre vazio interior, sobre propósito. Ele já está aqui, Dr. Braz Gondim, eu vou chamá-lo. Deixa eu ver aqui como convida. Convidei. Boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem? Paz do Senhor. Tudo bem, a paz do Senhor. Seja muito bem-vindo aqui conosco. Obrigado. Boa tarde aí, né? Boa tarde. Aqui é boa tarde ainda. Aqui é às 17 horas. Que bom que o Senhor está aqui conosco. E eu creio que esse dia foi um dia preparado por Deus, né? Para estarmos aqui falando sobre esse tema tão relevante sobre vazio interior, sobre propósito. E o doutor Braz, ele é filho da irmã Neurimar, da nossa irmã aqui, amada. Nós amamos a irmã Neurimar. Que legal. Nós e toda a igreja também, o Jorge também. Eles estão todo ciclo de oração de manhã, orando, intercedendo. Por vocês também, irmã Neurimar. Ama demais os netos. Glória a Deus. Ela mostrou a foto das suas filhas, sua esposa, são lindas elas. Obrigado. Eu tenho uma família maravilhosa. Obrigado, pastor. E a gente se alegra muito de estar aqui, né, recebendo o senhor aqui para falar desse tema tão importante, né? E o que eu acho muito interessante, como Deus lhe usa, que é a ciência com a espiritualidade, a ciência com a vida. Esse encontro é maravilhoso, né? E eu creio que ajuda muitas pessoas, né, a se encontrarem também. E é tremendo do que Deus lhe usa para ajudar vidas, ajudar outras pessoas. E nós estamos aqui num momento delicado, né? Num momento delicado por conta dessa guerra aqui, que tá, vou abaixar mais aqui Com a costa suspira pelas correntes. A música. Nós estamos aqui numa guerra, perto de uma guerra, né? A Ucrânia é 24 horas de carro daqui. Então é bem próximo, é muito próximo aqui.
E já com tudo isso, com a pandemia também, que já está aí 2 anos, né? Sim. Mas com tudo isso junto, isso mexe muito com o emocional das pessoas, porque é muita incerteza, muitas coisas que estão acontecendo que as pessoas não têm explicação de como será o amanhã, como será o desfecho dessa guerra, né? O que a Rússia tem intenção de fazer, se tem intenção de querer atacar todos os países que era da União Soviética e a Alemanha era um deles. Então fica todo mundo assim, sem mesmo saber o que está acontecendo. E os alemãos aqui, eu trabalho numa escola, e eles não querem nem falar sobre a guerra. As crianças veem no noticiário e perguntam à professora e elas não querem falar, silenciam. Elas não querem nem falar, porque eles já são muito traumatizados por conta das guerras que já aconteceram aqui. Sim. Alguns guardam até alimentos não perecíveis no porão, Sim. com medo de uma nova guerra, né? Mesmo sem ouvir de rumores de guerra. E agora, com esses rumores de guerra que está aqui tão próximo, né? Então, é ativado neles o modo sobrevivência. Sim. O que é que eu vou fazer para sobreviver? E esse modo sobrevivência termina prejudicando e atrapalhando, né, o sentimento de ajudar outras pessoas. O sentimento o sentido, né, de ajudar outras pessoas, de viver o seu propósito de vida, porque eles só estão pensando em se proteger, em proteger eles mesmos, né? Alguns, não todos, mas a maioria. Né? E nesse contexto externo, né, que deixa as pessoas sem esperança, vazias, nervosas, impacientes, ansiosas, preocupadas com o que vai acontecer amanhã, com o que vai acontecer no futuro, e elas ficam sem tempo de viver o seu propósito de vida. E outras já nem sabem, não têm certeza do que é, na verdade, do que seria, na verdade, o seu propósito de vida. E elas não estão seguras do seu valor, na verdade, e de suas reais capacidades. Aí eu gostaria de perguntar ao senhor, né, como descobrir esse propósito de vida? E qual seria uma definição clara sobre, né, o significado do propósito de vida? Porque algumas pessoas têm muita capacidade, mas elas não se conhecem, não sabem que têm. Algumas pessoas são um leão, mas acham que são um gatinho. E o que o senhor poderia falar para nós? Vamos lá. Primeiro, quero agradecer o convite aí a todos vocês aí da igreja na Alemanha. Para mim é um prazer poder estar aí comunicando com vocês. Que Deus abençoe muito, né, esse trabalho. Que Deus abençoe muito o chamado, o ministério de vocês aí. Que vocês não duvidem por um só segundo que o trabalho de vocês aí é em vão, tá certo? Com certeza Deus está fazendo coisas lindas aí em muitos corações, tá bom? Então, fica aqui vou mandar um beijo para minha mãe que está aí também, né? Para o Jorge, para todo mundo, né? Então, um abraço para todo mundo da Alemanha que está aí agora aí, nos acompanhando aqui, que vai acompanhar também posteriormente. Pastora, quando a gente fala de propósito, tá? O significado do que de fato é propósito e como descobrir esse propósito, hoje em dia esse tema propósito é uma coisa que está muito na prateleira, no sentido de a gente acaba observando muitas pessoas falando sobre propósito e acaba sendo um tema que está hoje com força. As pessoas estão realmente buscando de fato, um significado para a sua existência. As pessoas estão querendo entender um pouco mais de uma vida que, de fato, tem algum tipo de significado ou relevância, tá? Quando a gente fala em propósito e como descobrir esse propósito, eu acho que, antes de descobrir, eu acho que trabalhar a definição mais adequada acerca disso, né, acerca de propósito, né, eu acho que o que seria o ideal. Na minha experiência pessoal, não só na minha prática clínica, mas na prática ministerial,
eu percebo muito que algumas pessoas têm um conceito de propósito como alguma coisa das quais elas se envolvam e que dê muito certo e que dê ela muito reconhecimento. Em outras palavras, ao que me parece, em muitos aspectos, e em alguns casos, tá? Onde eu percebo que pessoas se sentem, de certa forma, desprovidas de propósito, é porque a impressão que se dá é que não houve alguma coisa que desse a essa pessoa um sentido de resposta para os seus esforços. E nem sem propósito é isso, tá? Quando a gente fala em propósito, eu gosto muito de usar Jesus como exemplo. E aqui, quando nós observamos nos evangelhos, Jesus sempre, quando falava acerca das coisas ou para os lugares que ele percorria. Alô? Oi? Voltou? Oi, Estão voltou. me Acho vendo que bem? travou um pouquinho, mas voltou agora. Pronto, tudo bem. O pessoal que está assistindo aí, vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? Será que o pessoal que está assistindo a live agora poderia dar só um feedback? Se a imagem tá correndo bem, o áudio também? Tomando um café aqui. Mas vamos lá, enquanto o pessoal fala, a gente vai continuando. Então, como eu continuava, Jesus ele dizia para que se cumpra aquilo que estava escrito. Então, eu acho que o grande significado do propósito é você estar envolvido com coisas que sejam maiores do que você. Então, a grande questão do propósito são elementos e projetos que nós estamos envolvidos, que o significado seja além daquilo da fama, que seja além do reconhecimento, que de fato tem um destino claro, específico, enfim, tá? Tendo definido isso muito claramente, né, que o propósito é uma coisa que não pode, de certa forma, se relacionar com as distorções que nós criamos acerca de nós mesmos, com o nosso ego, tendo entendido isso de forma bem clara, vem a segunda pergunta que também é de igual modo importante, né? Como descobrir, né, o nosso propósito? Vamos lá. Eu gosto de um escritor, conferencista cristão, já não está mais aqui com a gente, mas foi um escritor de muitos best-sellers, que é o Dr. Miles Monroe, da qual eu posso dizer que eu tenho a obra dele completa. Eu posso dizer, eu ganhei de presente do pastor amigo toda a obra do Dr. Miles Monroe, inclusive dica de leitura aqui. Ele coloca uma coisa sobre propósito, já que ele trabalhou muito sobre esse tema na sua obra. Ele fala que ele diz que o propósito vai sempre se relacionar com algo que você ama fazer. Uma coisa que você gosta muito de fazer. Em outras palavras, quando a gente pensa em qual é o nosso propósito, eu sempre me faço aquela pergunta: o que é que eu faria segunda-feira pela manhã, muito cedo, sem reclamar e de graça, sem ganhar dinheiro por isso, tá? Então, o que eu faria pela manhã, na segunda-feira pela manhã, sem que isso me desse algum retorno financeiro, e eu faria isso feliz, ok? Algumas pessoas falam assim: já sei, meu propósito então é dormir. Não vale, não vale ser voltado para si, ok? Não vale ser voltado para si, tá? Então, quando nós pensamos nisso, né? Quando nós pensamos nessa questão específica, tá? Obrigado, Tatiane, obrigado, um abraço. Obrigado. Adorei seu perfil, viu, doutora? Depois a gente precisa bater um papo. Doutora Tatiana, que está aqui, que entrou aqui, comentou aqui agora. Excelente profissional. Vamos lá. Então, quando nós entendemos isso, acerca de propósito e como descobrir esse propósito, primeiro, eu preciso descobrir uma coisa que eu gosto muito de fazer e que possa melhorar a vida das pessoas, tá? Então, não existe propósito sem que isso gere impacto positivo na vida das pessoas. Isso é um fato, tá? Uma vez que eu tenho uma definição madura, altruísta, bem estabelecida do que de fato do que significa propósito, e em seguida eu passo a identificar algo que eu amo. E por que eu digo gostar de fazer? Quando a gente fala gostar de fazer uma coisa que eu amo fazer, eu estou falando de um ambiente de autonomia emocional. Geralmente a gente não gosta de fazer coisas em ambientes que você se sente julgado, em ambientes que você sente que você está sendo analisado, em ambientes onde você acha que as pessoas não acreditam no seu potencial e vão ficar olhando para você de forma mais analítica. Então,
o nosso propósito sempre vai estar em um ambiente onde nós temos autonomia emocional e temos a plena liberdade de exercer aquilo com autoridade, tá certo? Preciso usar essa palavra aqui, tá bom? Então, quando eu estou num ambiente onde eu não tenho dúvida daquilo que eu estou falando, eu não vou discutir por conta daquilo, né? Tem uma passagem agora, o apóstolo Paulo, ele fala, acho que é 2 Coríntios, capítulo 4, me perdoe, eu acho que é verso 18, eu não lembro aqui agora, e ele diz, se alguém se considera espiritual, né, ou profeta, ou homem de Deus espiritual, considere todas essas coisas de que ele está falando no texto. E ele diz, e quem ignorar isso vai ser ignorado. Então, olha a autonomia do apóstolo Paulo em cumprir o propósito dele, né? Então, a grande questão de você exercer o seu propósito é quando um sinal, tá, gente? Quando você é capaz de ignorar pessoas que ignoram o que você faz. Então, primeiro você tem uma definição madura acerca do que é propósito. Segundo, quando você é capaz de ignorar pessoas que te ignoram, que não acreditam em você, que desdenham do que você faz, que não acreditam na tua expertise, que vão sempre, de certa forma, ali... Obrigado, pastor, aqui nós estamos internacional hoje, pastor Fernando de Boston. Obrigado, meu amigo, grande abraço. Então, eu acredito que esse é um ponto específico. É claro, quando a gente está falando de ignorar pessoas, é claro que existem pessoas que são importantes, que são referenciais para nós, e que, claro, graças a Deus, eu tenho alguns amigos que falam comigo claramente coisas que realmente eu preciso ouvir para o meu desenvolvimento, para a minha maturidade, para os meus momentos de maior dificuldade, para os momentos onde eu preciso compartilhar alguns fardos. Então, ouvir pessoas que muitas vezes vão colocar uma palavra, uma exortação, né, acerca de coisas que eu preciso me desenvolver, são muito bem-vindas. Mas a gente precisa ter esse discernimento dentro desse contexto específico. Então, fica muito claro aqui, né, para discernir e identificar esse propósito. Eu acho que a grande dificuldade que nós temos, de fato, é saber de fato o que é e identificar qual é o nicho de coisas com as quais você pode se envolver, que são essas que eu falei, o que você ama e o que você sente autonomia emocional para desenvolver. Certo, muito bem. E isso que o senhor falou agora, né? É muito importante. Não vale ser voltado para si mesmo. Que, na verdade, a gente escuta muito. É o meu propósito, mas pessoas gananciosas que querem trabalhar em algo somente para adquirir dinheiro, né? O amor ao dinheiro ou fama também. Isso atrapalha muito a vida das pessoas. E, para mim, também, né, o trabalhar, o propósito de vida é trabalhar para ajudar outras pessoas, para que outras pessoas possam crescer. Eu creio que cada um de nós veio esse mundo para ser uma resposta, né? O mundo já estava todo bagunçado, mas Deus permitiu que eu e que você viesse ao mundo para trazer uma resposta. E essa resposta é o nosso propósito de vida. Quando nós abrimos o nosso coração para realmente fazer o propósito, né? Cumprir o propósito de vida e ajudar outras pessoas. E aí consertar um pouquinho do mundo. Então, se cada um consertar um pouquinho, então o mundo vai ser um mundo melhor. Mas tem pessoas que são tão mecânicas no trabalho, né? Que atendem mal o outro, é aquela pessoa já nervosa que não pode ouvir nada e faz uma tempestade num copo d'água, que no lugar de ajudar os outros no seu ambiente de trabalho, prejudica, termina prejudicando e piorando a vida das pessoas. Pessoas que têm capacidade de facilitar, de dar acesso a outras pessoas, mas termina prejudicando e colocando impedimentos, né? E eu chamo assim, que são pessoas mecanizadas que estão ali trabalhando para servir o outro, mas terminam prejudicando. E o senhor acha que isso tem a ver, assim, da pessoa não entender qual é o seu propósito de vida, ou qual o sentido da sua função, qual o sentido do seu trabalho? Vamos lá.
Eu acho que é muito importante aqui que você colocou, e eu vou colocar aqui para você algo que é muito comum na minha prática e coisa que eu acabo observando bastante. Uma coisa que a gente precisa entender no que diz respeito a tudo isso, o nosso coração é enganoso, e o nosso ego muitas vezes ele faz desenhos e ele cria conjecturas que muitas vezes essas conjecturas elas não respeitam o processo natural das coisas. Eu vou dar um exemplo por mim, ok? Eu conheço eu tive excelentes colegas que foram cirurgiões, tá? Mas durante a faculdade nós tínhamos que passar em outras especialidades. Hoje são excelentes cirurgiões, que estudaram comigo na faculdade. Mas quando nós passamos, por exemplo, na disciplina da pediatria, foi um inferno para esses meus colegas. Eles odiavam, eles realmente assim eram terríveis, assim, o nível de angústia deles ali, eles não faziam, assim, eles pediam: Braz, atende aqui no meu lugar, faz no meu lugar, e aqui eu preciso fazer a minha culpa também. Quando eu passei na disciplina, no internato, na cirurgia vascular, que tratava de pernas que precisavam ser amputadas e questões relacionadas a isso, né? Foi terrível, foi de longe a especialidade médica que eu mais tive ojeriza, que eu mais queria distância. Foram dias terríveis, esse período, que eu era obrigado, todos os alunos de medicina são obrigados a passar. O que eu quero dizer com tudo isso? Existem momentos da nossa vida, ok? Existem momentos da nossa vida que os estágios que nós precisamos para alcançar o propósito, chegar nesse lugar de autoridade, chegar nesse ambiente, né, nós passamos por estágios específicos. E esses estágios, para chegar lá, muitas vezes se relacionam com coisas que não têm a ver especificamente com o propósito, mas como um caminho para chegar lá. Você entende? Então, muitas vezes nós temos que nos envolver com atividades que nem sempre é a atividade final dessa grande experiência. Você vai ver exemplo aí de muitas pessoas que hoje são CEOs, presidentes de companhias de empresas, que começaram como em serviços simples, como limpeza, como alguém ali trabalhando como office boy, ou alguém em um cargo mais administrativo que não tem muito a ver com aquele destino final, e de repente a pessoa se tornou ali no final o presidente daquela companhia. Eu penso que pessoas que mecanizam, pessoas que na verdade começam a apresentar esses indícios de maiores dificuldades para enfrentar essas situações, são pessoas que estão tendo dificuldade nesse ponto da vida, tá? Não estão sabendo entender que estão passando por um estágio processual que está caminhando em direção àquilo, né? Com direção a esse propósito, tá? E muitas vezes essas pessoas podem estar também no lugar errado, tá? Isso acontece bastante, né? A pessoa tem uma dificuldade de dizer não, tem uma dificuldade de se valorizar a sua própria expertise, a sua própria experiência, de se colocar num lugar onde é possível vivenciar esse propósito. Então, existem essas duas situações que precisam ser analisadas. Todas as vezes que eu vejo uma pessoa no seu ofício apresentando esses sintomas, e na prática de consultório é bastante comum, pessoas: olha, eu tô odiando o meu trabalho me gera muito estresse, eu tenho crises de ansiedade, eu tenho, apresento uma série de sintomas. E dentro desse contexto, eu pergunto: você é feliz ali onde você está? A pessoa fala: não, mas eu preciso estar lá. Então, entender esse momento da vida é muito necessário. O mais importante é que é muito complexo quando você acaba realizando coisas com uma forma negligente, né? A negligência é uma coisa que Deus não vê com bons olhos, né? Então, a gente precisa ter uma decisão madura e uma decisão responsável, né, adulta, acerca da gerência da nossa própria vida. Então, pessoas que estão mecanizadas no seu ofício diário, observe se esse caminho tem um desdobramento positivo que se aproxima de onde você quer chegar e respeite esse tempo, ou se é uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com aquilo, tá? Você tenha coragem, fé e creia nas promessas, creia no Deus que te chamou,
creia nos talentos que ele te deu, né? E tome a sua decisão. Eu, particularmente, tive decisões sérias para tomar, né, em relação à minha vida profissional, né? O médico, ele trabalha tem vários modelos de trabalho. O médico trabalha como plantonista, trabalha em consultório, existe vários tipos de serviço médico. Em muitos momentos eu tive que tomar decisões sérias, acreditando na qualidade do meu trabalho, acreditando onde eu queria chegar, mesmo que aquela decisão naquele momento me deixasse numa situação extremamente desconfortável, ainda que financeiramente. Mas foi a decisão que eu tomei. E posso dizer, é a melhor coisa que alguém pode fazer. Colocar... depender, sabe? Eu vejo como... Parece meio piegas, mas como eu sou crente, então não tenho vergonha, não tenho problema falar disso. Acho que depender de Deus nesse desenrolar, nesse desdobramento da nossa experiência pessoal, eu acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer, né? Confiar, entregar o nosso caminho ao Senhor. Tá certo? E aí em Provérbios vai dizer que as nossas veredas serão estabelecidas. Então, se está ruim nesse momento, no cumprimento do seu ofício, pense nesses 2 pontos específicos que eu pontuei aqui para vocês. Certo. E, doutor Braz, e sobre vazio interior? Porque, né, às vezes surge um vazio, uma sensação de vazio interior. Eu falei aqui de guerra e de pandemia, né, coisas externas que estão acontecendo no mundo, mas às vezes não está acontecendo nada. Às vezes parece que está tudo tranquilo na vida da pessoa, mas de uma hora para outra, de repente, ela sente um vazio no seu coração, um sentimento de vazio. Como é que o senhor pode explicar sobre esse sentimento de vazio? Vamos lá, pastor. Essa é uma excelente pergunta. É uma excelente pergunta. E quando eu penso nisso, assim, eu sinto... Deus fala muito comigo quando eu medito sobre isso, sabe? Assim, eu vejo a preciosidade de Deus em muitos aspectos, quando a gente pensa em vazio existencial, tá certo? Vamos lá. Muitas escolas vão apresentar explicações plausíveis para esse vazio existencial, tá certo? Então, a psicanálise vai abordar de uma forma... né? Modelos, né? Escolas dentro da psicologia também vão falar acerca disso, tá certo? A psicanálise, a neurociência vai falar acerca nesse sentido, mas dentro de um apanhado geral, porque eu entendo que todas essas escolas, elas contribuem de certa forma para nos trazer aí uma elucidação bastante positiva em relação a isso. O vazio existencial, pastora, a gente precisa entender que, a priori, a nossa identidade ela tem uma formação referencial. Quando nós nascemos e nós temos ali um ambiente, os nossos pais eles exercem um papel de suma importância para o nosso desenvolvimento. Mais adiante, não só os nossos pais, mas também os nossos relacionamentos sociais. E depois outras pessoas, além dos nossos pais, vão assumindo esses valores referenciais ao longo da nossa história. Ok? E quando nós falamos aí identidade, né? É um outro tema fora propósito, é um assunto que é bem em pauta, a questão da identidade. Quando nós falamos de identidade, essa identidade é aquilo que se forma através desse processo referencial, tá bom? E quando nós falamos em identidade, nós precisamos entender que essa palavra identidade é uma queixa muito comum no consultório, tá? Pessoas dizem, eu acho que eu perdi a minha identidade num relacionamento, eu acho que eu perdi a minha identidade depois que aconteceu tal coisa, eu acho que eu nunca tive identidade, eu sinto um vazio. Então, a ausência de identidade e vazio são coisas que são 2 faces da mesma moeda, ok? A ausência da identidade, ela manifesta a presença desse vazio. Então, em outras palavras, onde há uma identidade, ok? Não pode haver vazio. São coisas que são proporcionais, assim, nesse sentido, ok? E quando é que a gente pensa nessa questão do vazio, tá? Bom, é justamente quando, dentro desse processo de desenvolvimento, houveram experiências, tá? Onde nessas experiências, que podem ter sido uma violência, pode ter sido um abuso,
pode ter sido uma negligência, algo contínuo e crônico, pode ter sido uma série de eventos, ok? Eventos negativos, e esses eventos negativos deixaram sequelas emocionais, ok? No nosso desenvolvimento. E esses eventos específicos, eles aconteceram em um momento da nossa história onde nós não tínhamos ainda uma formação referencial estabelecida. Então, por exemplo, quando um pai abandona uma família e aquela mãe cria os seus filhos sozinha, óbvio, a mãe vai tentar, de todas as formas ali, tentar suprir a ausência daquele pai, mas em algum momento, ainda que no inconsciente, aquela ausência vai se manifestar de alguma forma, tá? Vai se manifestar de alguma forma, ok? Na forma como se relaciona com as pessoas, na forma como vivencia os seus processos, na forma como conclui aquilo que começa, ok? Então, assim, tinha muita coisa. Muita coisa nesse sentido. Mas quando a gente fala de vazio, pastor, algo que é muito interessante, tá? É muito interessante aqui dizer é o seguinte: muitas pessoas acreditam que o vazio existencial, a resposta para o vazio existencial é um sentimento de alta estima, tá? Então, uma autoestima boa, uma autoestima elevada, ok? E eu preciso dizer que eu tenho minhas reticências em relação a esse conceito. Porque quando você vê alguém que está com baixa autoestima, ok? Baixa autoestima. Imagina o balão, ele murchou. Tá murchinho agora, tá? Se você está vendo um balão murcho, você pressupõe que um dia aquele balão foi cheio, correto? E o ar saiu dele. Você concorda comigo? Ok? Sim. Então significa dizer que a baixa autoestima é um indicativo de que em algum momento aquela estima estava insuflada. Correto? Se a nossa vida, se a gente vai enfrentar os nossos vazios existenciais baseado unicamente em estímulos externos, em algo que nos preencha e tem uma experiência limitada, e depois novamente nós estamos ali murchos novamente, nós caímos aí num looping, num risco, nós caímos aí numa vida efêmera. E aí a gente passa a buscar uma série de outras coisas, ok? Então, o vazio existencial, ele é uma estrutura que ele absorve nossos aspectos positivos. Ele esconde é como se ele se tornasse uma cortina que nos impedisse de ver a nossa identidade, nem os nossos dons, os nossos talentos e os nossos aspectos positivos. Então, o grande ponto do vazio existencial, você resolve o vazio existencial quando você tem uma identidade bem estabelecida. Porque quando você tem uma identidade, você deixa de se tornar especificamente as suas emoções. E aí, só para concluir essa pergunta em específico, Então, Brás, você está dizendo que você resolve a questão do vazio existencial com identidade? Sim. Mas a que serve a identidade? Isso aqui que é o mais importante disso tudo aqui que eu falei, sei que eu falei bastante, mas o que mais serve aqui com relação a essa resposta desses vazios é você entender que a identidade ela só é manifesta quando você conclui o propósito. A identidade ela serve para concluir aquilo que você começou, que é o que a gente começou no começo da live. A identidade ela se relaciona com o propósito. A gente pensa assim, o propósito de Cristo foi a cruz. A cruz foi o estágio necessário, foi o que ele padeceu. Mas o propósito era ter o nome sobre todo nome, ter a chave da morte, né? E tomar nas mãos de Satanás, né, a chave da morte do Hades. E aí Deus deu ele o nome sobre todo nome. A cruz foi um estágio dessa história toda de Cristo. E agora ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E isso é muito maior do que tudo que aconteceu. Então, a identidade, ela funciona quando você está relacionado com processos que você não abre mão dele, que você vai até o fim, que você conclui aquilo que você começou. Então, a minha dica aqui, se você quer parar de sentir vazio existencial, tá aqui uma coisa muito simples, mas que vai te ajudar muito, termine aquilo que você começa. Muito bom, muito bom. A gente poderia dizer assim que identidade é quem sou eu e propósito, qual o sentido da minha vida, qual o sentido da minha existência, por que eu estou aqui no mundo. Poderíamos resumir assim?
sim, essa pergunta, quem sou eu, ela é muito pertinente, tá? Quem sou eu nesse contexto todo? Mas a resposta, ela precisa ser... É importante fazer esse exercício. A resposta, se ela for exclusivamente emocional, você pode se questionar acerca disso. Lembra que eu falei da autonomia? Então, esse quem sou eu precisa ter uma aplicação nessa resposta. Eu sou o que eu produzo nas pessoas. Eu sou o que eu produzo nas pessoas. Quando eu falo eu te amo para minha esposa, o que é que ela entende com isso? Quando eu falo eu te amo para os meus filhos, o que é que eles entendem com isso? Tá? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque nessa quem eu sou, se as agremiações são apenas aspectos emocionais, a gente pode se perder depois no caminho. Sempre precisa se relacionar com outras pessoas. Eu entendo. E a questão da felicidade? Nós aqui estamos, né, na Alemanha, um país altamente materialista, que a matéria, né, a matéria para algumas pessoas é o principal meio que eles podem se realizar, né, a explicação da realidade. Eles podem se realizar quando eles têm bens, né, quando eles adquirem bens, então ali eles sentem prazer nisso, porque tem bens. Eles acreditam naquilo que está havendo, somente naquilo que está havendo. E muitos acham que a felicidade é isso, é adquirir bens materiais. Se eu tenho saúde, se eu tenho uma casa, se eu tenho um emprego bom, então eu tenho a felicidade. Alguns pensam assim e buscam realizar. Se eu tiver tal emprego, eu vou ser feliz. Se eu casar, eu vou ser feliz. E buscam a felicidade nesses atributos, né? Pelo material. Mas o que realmente seria essa felicidade que vem e fica no nosso coração? Bom, felicidade. Vamos lá. Quando a gente pensa em felicidade, assim, acho que é importante também, pastor, dizer aqui que tudo bem você querer viver numa boa casa, tudo bem você ter uma boa alimentação, tudo bem você conseguir fazer uma viagem com a sua família, tá? A gente não está fazendo voto de pobreza aqui nesse sentido. Eu acho que isso é muito importante, tá? Mas, entretanto, acho que tem algo aqui que vale a pena aqui ressaltar, que é justamente quando nós passamos a entender que esse estado de plenitude e satisfação, ele só será possível em coisas que estão fora do nosso presente. Tá? O pessoal está falando aqui que não está ouvindo. Rosane, você está me ouvindo, Rosane? Só dá um ok aí. Se você não estiver ouvindo, sai e entra na live de novo. Que eu acho que deve ser alguma coisa, talvez, aí na sua rede. Então, quando nós pensamos assim na questão da vida, de, poxa, eu só serei feliz quando eu tiver aquele número na minha conta bancária, eu só serei feliz quando eu tiver tal automóvel, ou realizar tal coisa, ou morar em tal lugar. Quando você começa a ter um entendimento da vida dentro de um processo de realização fora do seu presente, isso aqui me alerta aqui para uma coisa muito importante. Significa dizer que eu não estou vendo nada de interessante na minha vida agora. Tá? Não há nada no meu presente atual que desperte o meu interesse. Quando isso acontece, eu me dou conta de algo muito interessante. Negativamente falando. Eu não estou, dentro da minha hierarquia de valores, valorizando aquilo de fato é importante. Então, se eu estou dentro aqui da minha casa, com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos, com saúde, com tudo, não falta nada, tudo bem, não sou, né, nós somos pessoas simples, mas e se isso não gera em mim nenhum senso de satisfação, nenhum senso de alegria, nenhum senso de felicidade, né? Um dia desse eu estava lá no Ceará, né? Fui embora de casa para ter uma vida, uma profissão, tudo isso. Deixei tudo para trás. Né? Era uma vida realmente muito simples.
E agora, nesse momento, se eu não sei, não consigo me alegrar com o que foi construído com esse desenvolvimento, então tem alguma coisa que me chama a atenção na vida dessa pessoa, tá? Existe uma estrutura, uma ferida emocional muito profunda, traumas muito profundos aí atuando na percepção que essa pessoa tem da sua própria vida, da sua existência, né? Por assim dizer. Então, quando pessoas baseiam a sua felicidade em coisas que estão fora do seu presente, tá? Essa felicidade é uma coisa, é um ideal que nunca não vai ter fim. Então você vê o camarada, ele quer ter o carro, aí ele consegue o carro, aí depois ele quer outro maior, aí depois ele quer trocar, depois ele quer mudar de casa, e aí são coisas que realmente não tem fim nesse sentido, né? Então, acho que ser feliz é você conseguir ter êxito em aquilo que você quer fazer com os recursos que você possui. Então eu penso, o que eu quero fazer da minha vida hoje? Hoje eu quero fazer tal coisa, eu quero fazer aquilo, eu quero, sei lá, eu quero desenvolver esse projeto. Ok, o que eu consigo fazer desse projeto com os recursos que eu possuo? Eu consigo fazer isso, isso, isso. Quando eu uso esses talentos que estão aqui comigo agora, que foram conferidos a mim, e eu trabalho no presente com esses talentos, com esses recursos, eu sempre vou me surpreender com os resultados disso. Sempre vai ser um resultado multiplicado, pode ter certeza, tá? E aí a gente aprende nesses ciclos de realização da vida o verdadeiro sentido da felicidade. Lembrando, tá? As emoções são experiências que precisam ter prazo, ok? Toda experiência emocional precisa de um prazo. Se passar do prazo, vira doença. Se eu estou triste mais tempo do que o prazo estabelecido para aquela emoção, aquela tristeza em excesso, pode virar uma depressão. Se a minha felicidade ela extrapola o seu prazo fisiológico, eu posso entrar em um outro tipo de transtorno, tá bom? Então, toda experiência emocional ela tem um limite. Então, pensar numa felicidade plena, um estímulo pleno da vida durante todo o tempo, é uma coisa que pode ser patológica, tem que tomar cuidado. Nem sempre, às vezes a tristeza ela é muito positiva, tá? A tristeza muitas vezes é importante pra gente. É verdade. Que a tristeza também faz a gente refletir, né, na vida. Exato. Muito importante. Eu queria perguntar ao senhor também sobre bloqueios emocionais. Certo. Bloqueios emocionais. Porque os bloqueios, eles atrapalham a pessoa de viver o seu propósito de vida, né? Sim. E pessoas que não vivem o que elas poderiam viver por conta de bloqueios emocionais. Né? O carro tem 5 marchas e tem pessoas que usam somente até a segunda, mas não consegue alcançar mais velocidade por conta de algo que está bloqueando. É capaz, mas algo bloqueia e essa pessoa não consegue viver tudo que Deus planejou para ela viver. Eu gostaria muito que o senhor falasse sobre isso, bloqueio emocional. É importante dizer que esses bloqueios emocionais, esses bloqueios, né, os americanos chamam de freeze response, né, existem bloqueios de diversos tipos. Tem aquele bloqueio que você diz, não vou falar em público, eu vou travar, né? E existem outros bloqueios que são ainda quadros mais severos, onde a pessoa dissocia, onde a mente foge daquele lugar, né? Então, existem níveis de bloqueio, mas todos eles se manifestam numa origem comum, tá? A gente precisa primeiro entender que a origem dos bloqueios estão nos traumas que nós carregamos ao longo da vida, tá? Nos traumas que nós vivemos, nessas feridas eu gosto de usar essa expressão, ferida da alma. A ciência não gosta muito, a psiquiatria, as neurociências não gostam muito de falar dessa expressão alma, mas são feridas, são traumas que permanecem ao longo da nossa vida e que vão influenciar no nosso comportamento. Nós temos, pastora, 3 formas de responder a uma situação hostil, tá? A gente responde de 3 formas. A primeira delas é buscar conexão. Quando eu vejo que alguma coisa me ameaça, eu sinto algum tipo de problema, ou que eu não sou capaz de algo, nosso sistema nervoso instintivamente vai buscar se relacionar com pessoas que possam nos regular,
nos trazer um certo equilíbrio na nossa percepção, no nosso corpo, para que a gente seja capaz de enfrentar aquela situação. Então, a primeira resposta é conexão. Alguém que nos ajude com coisas que nós não conseguimos. Se a gente não tem ninguém que nos ajude nesse... Tudo bem? Se a gente não tem ninguém que nos ajude nesse processo, a gente vai para uma segunda fase, que a gente chama de mecanismo de luta ou fuga. O que é um mecanismo de luta e fuga? Tá? Mecanismo de luta e fuga é quando eu estou diante de uma situação, eu sei que ninguém vai me ajudar, né? E ali naquele momento, ou eu enfrento aquela ameaça, ou eu fujo daquela ameaça, ok? Ou eu enfrento aquilo, ou eu me sinto plenamente capaz e autônomo de deixar isso para lá, tá ok? Essa ameaça, muitas vezes, esse ambiente hostil, não necessariamente é uma coisa que gere algum tipo de violência física, mas isso pode ser um ambiente emocionalmente inadequado, relacionamentos inadequados, questões inadequadas, coisas específicas onde a gente sente ali que a nossa identidade não é validada ali, naquele ambiente, tá? Então, a segunda etapa é esse sistema de luta ou fuga, ok? Se eu me sinto capaz, eu sou capaz de peitar e enfrentar isso, ou não, eu me sinto plenamente confortável para deixar isso para lá e ir embora, sem me preocupar com o que vão dizer. Então, esse é o sistema de luta e fuga, ok? No nosso cotidiano é mais ou menos assim que ele trabalha. E por último, nós temos o nosso bloqueio, tá? O que acontece em relação ao nosso bloqueio? O nosso corpo, quando ele percebe que todas as nossas possibilidades de responder uma agressão, ela se esgota, tá? Ela se esgota. O nosso corpo ele vai entrar, é como se houvesse uma espécie de pane nos circuitos, tá? Então, nos processos onde os bloqueios são mais fortes, onde a pessoa, por exemplo, ela está diante da mira de um revólver, quando ela está diante de uma situação realmente muito extrema, ou presenciando uma coisa muito visceral, um acidente, algo assim nesse sentido, é como se houvesse um curto no nosso sistema neuronal, por assim dizer. A gente tem uma liberação de endorfinas, o sangue ele começa a se concentrar nos órgãos mais internos, como no nosso sistema digestivo, o sangue começa a sair das periferias, por isso que a gente usa a expressão suor frio. Por quê? Porque nas extremidades do corpo o sangue diminui, a pupila dilata, você foca numa coisa só, a pessoa, fulano, volta para a terra, o que é que está acontecendo contigo? A pessoa está ali parada, né? Então, isso é um bloqueio que a gente experimenta para o nosso corpo se preparando para um grande impacto. A gente lembra a história todo mundo chama, né, o gambá de um animal que fede, né? O gambá é mal cheiroso e tal. Na verdade, não é. Quando o gambá está diante de um predador que ele sabe que ele não tem condição de vencer aquele predador, que ele vai ser comido por aquele predador, por um leão, sei lá qual o predador do gambá, naquele momento ele libera um cheiro, né? Para que o predador pense que ele está morto há muito tempo. Dá nele um cheiro de carniça para que o predador pense, não, ele já passou do ponto, ele já está morto faz tempo, então eu não vou comer esse gambá. Então, o que é que na verdade são os nossos bloqueios, né? É uma forma, é um mecanismo de defesa extremo com relação a situações onde nós temos o entendimento que nós somos totalmente incapazes de resolver aquela situação. Uma coisa assim que não tem jeito. Aqui não tem ninguém que me ajude, eu não tenho condição de vencer. Não tem como, aquilo ali é o pânico máximo em relação àquela situação. Esses bloqueios eles podem se manifestar de diversas formas. Falar em público, conversar com pessoas na rua. Existem bloqueios que são de caráter sexual. As pessoas elas têm às vezes existem casais que têm dificuldade de ter relacionamento sexual, mesmo marido e mulher casados já há tempo. Então, existe um rastro traumático que está em aberto nesse sentido, que gera esses gatilhos, ok? O que deixa uma pessoa bloqueada, então, é justamente esse gatilho ou essa situação que se assemelha ao trauma, ao evento original, tá certo? Então, tem tratamento? Sim, tem tratamento para isso, tem como resolver isso, mas note, em última análise, é uma
crença muito estabelecida no interior dessa pessoa acerca de um fato. Eu gosto de dizer, pastor, que toda angústia, toda tristeza é uma forma distorcida de lembrar ou pensar em alguma coisa. Tá? Então, quando a gente passa a processar essas informações que aconteceram no passado, a gente vai sentir mais autonomia e esses bloqueios eles passam aí a não mais influenciar o nosso comportamento. Certo. E esse mecanismo de defesa que o senhor falou seria uma distorção. No caso, a pessoa não consegue fazer algo por conta de um trauma e ela distorce aquilo, porque a Bíblia fala, o senhor ressaltou também aqui no começo, que o coração ele é enganoso, né? Mais do que todas as coisas. Então, seria isso a pessoa busca uma outra forma de se comportar para esconder aquela deficiência emocional ali, aquela incapacidade emocional? Exato, exato. Muitas vezes a gente por exemplo, sofre alguma coisa que aconteceu com a gente no passado, tá? Uma vez, vou dar um exemplo bobo, até eu brinco com a minha esposa. Uma vez, há muitos anos atrás, eu fui pregar numa igreja, bem no começo, assim, de quando essa minha vida com Deus ministerial começou. E eu lembro, foi numa igrejinha lá no Ceará, pequena, e, irmã, deu tudo errado nesse dia. Deu absolutamente tudo errado nesse dia. Né? Foi muito difícil, a igreja, foi tudo muito difícil, né? Enfim, aconteceu muita coisa ali naquele dia. E quando terminou, né, eu lembro que a pessoa que me convidou foi extremamente grosseira comigo ali, e eu não tinha nada a ver com a história, pra você ter ideia, pra você pensar. E aí, naquele momento, eu poderia ter pensado assim, isso não é para mim, eu nunca mais vou pensar nisso, porque foi extremamente constrangedor. Eu não tinha nada, o problema não foi nada a ver comigo, né? Então, naquele momento eu poderia ter pensado assim, você não concorda? Muitas vezes acontecem coisas com a gente, acontecem situações específicas com a gente, que elas deixam uma distorção do fato, tá? Deixam uma distorção do fato nesse sentido. Por isso que eu falei lá no começo que o propósito precisa olhar para fora, precisa olhar para as pessoas. Se eu entendo que o meu propósito tem a ver comigo, então eu olho para mim, tá? Se tem a ver somente é tudo acerca a meu respeito, o meu padrão de resposta a uma crítica, a uma hostilidade nesse sentido, vai ser também muito fatalista, muito ruim. Entende? Se eu, naquele momento, eu não entendesse que o meu propósito serve coisas maiores e para coisas e questões que estão além de mim, eu tinha acabado ali mesmo, um garoto jovem ali, um menino ainda, né? Se eu tivesse ouvido aquilo ali, se eu tivesse guardado aquilo no meu coração. Tá certo? Então, o nosso mecanismo, a gente fala mecanismo de defesa, às vezes a gente fala até com certo romance, mas muitas vezes ele joga contra a gente. Ele joga contra a gente. Por exemplo, às vezes existem pessoas que escolhem os seus relacionamentos dentro de um padrão negativo por causa do mecanismo de defesa. Ela já está acostumada a ter padrões de relacionamento que não são saudáveis. Entende? Freud vai chamar isso de compulsão à repetição. É uma outra questão aqui, mas muitas vezes o nosso mecanismo de defesa ele trabalha contra a gente, nesse sentido. Porque o objetivo do mecanismo de defesa é proteger o ego. Só que, claro, como cristão, nossa regra de fé e prática, quem está no centro não pode ser o ego. Entende? Então, dentro desse contexto, dentro desse princípio, se nós vivemos em torno de uma vida que serve apenas à minha existência, com certeza, todos esses níveis de reação de resposta que eu falei, conexão, luta e fuga, bloqueio, todas essas questões, todos esses modelos de resposta emocional vão estar, de certa forma, digamos assim, jogando contra a gente. Entende? Mais atrapalhando do que ajudando. É isso que eu quero dizer. É tipo um engano, né, do coração, é tipo uma mentira. Exato. Uma certa vez eu ouvi que a timidez é, na verdade, um orgulho.
É porque aquele medo de se expor, na verdade, a pessoa ela tem o orgulho de se expor diante das outras pessoas. Pensa o que é que vão achar de mim, né? Então, eu vi que é um tipo de orgulho. E todo engano é terrível, prejudica muito, né, as pessoas. Prejudica as pessoas porque impede de viverem os propósitos. Tem pessoas que tem algo lindo para falar, algo lindo no coração para falar para outras pessoas, mas por conta, né, dessa timidez, do bloqueio, elas não conseguem, né, sozinhas se destravar para poder levar a mensagem que até Deus colocou no coração delas. Um dia eu li, né, uma história que diz assim, sobre a verdade e a mentira, né, a verdade e o engano, que a verdade se despiu e foi tomar banho numa lagoa, uma coisa assim, deixou suas roupas. E a mentira veio e se vestiu com as roupas da verdade e saiu pelas ruas. E todos ali acharam bonita aquela mentira, aquele engano vestida com as roupas da verdade. Depois a verdade veio, né, não encontrou sua roupa e saiu pelas ruas nua. Então as pessoas preferiram ver a mentira vestida de verdade do que a verdade nua, né? Como dizem, nua e crua, a verdade nua e crua. Mas é essa verdade que liberta, somente a verdade liberta, né? A mentira, ela pode colocar uma roupa, né? A mentira é suja, mas ela pode colocar uma roupagem limpa, mas é só uma roupagem. Mas o que importa é a essência, né? E isso é muito importante, a essência. E eu gostaria de perguntar ao senhor sobre a importância do autoconhecimento, né? Que a pessoa se despir, né, de si mesmo, dessa capa do orgulho, dessa capa do ego, e se conhecer na verdade. O autoconhecimento. Qual a importância do autoconhecimento para o equilíbrio emocional, para o nosso equilíbrio emocional? Tá, vamos lá. O autoconhecimento ele é muito importante em muitos aspectos. Mas quanto melhor a gente conhece uma ferramenta, mais sucesso e eficácia vai ser dessa ferramenta quando ela é bem aplicada e aplicada no lugar certo. Ok? Eu tomei uma decisão assim na minha vida, uma decisão profissional uma decisão muito desafiadora, penso eu. Assim, quando eu penso na existencialidade do ser humano, eu tomei essa decisão de ficar sempre com aquilo que o manual do fabricante chancela nesse aspecto, tá? Claro que isso não tem absolutamente nada a ver com o que acontece e existe dentro de um consultório médico, mas pensando de uma forma existencial humana, de uma forma da vida em si, ok? Quando eu penso em autoconhecimento, tá? E a importância do autoconhecimento, o que é muito importante nesse sentido são os insights que esse autoconhecimento me dá. Em que aspecto? É muito comum eu dar uma palestra, ou ministrar alguma igreja, ou participar de algum programa, alguma coisa assim, e as pessoas falarem assim, puxa, então é por isso que eu me senti assim naquele momento. Ah, então é por isso que eu tenho esse comportamento. É desse lugar aqui, é desse momento que isso vem. Olha meu amigo aí, pastor Brizotti, grande psicanalista cristão. Beijo, meu amigo, beijo no teu coração. Então, a questão do autoconhecimento, ela elucida bastante coisa, me traz muito insight. E qual a importância do insight, ok? Do autoconhecimento. Eu ser capaz de prevenir gatilhos. Então, se eu sei que determinada coisa desperta em mim uma reação que eu entendo que eu não possuo recursos para lidar com aquela situação, seja por um trauma, por ainda estar em um processo de desenvolvimento, quando eu passo a ter essa percepção, então esse autoconhecimento, esse insight mostra, opa, isso aqui não é para mim. Não, esse tipo de relacionamento não é para mim.
Não, esse tipo de trabalho não é para mim. Não, opa, você passa, quando você tem esse autoconhecimento, você passa a ser mais vigilante em relação aos ambientes que você pode transitar, como se relacionar com as pessoas. E como, obviamente, gerenciar a sua própria vida. Só que uma coisa que o autoconhecimento não nos dá é um estado de consciência. O autoconhecimento, ele não é capaz de trazer respostas lúcidas para as primeiras respostas que nós tivemos aqui no começo da conversa. Eu posso saber tudo a meu respeito. Eu posso conhecer todos os meus gatilhos. Eu posso, como o Salomão, ele fala isso, né? Eu conheci tudo, eu vi tudo que é enfadonho debaixo do sol. Eu vi de tudo. Está em um livro que eu gostaria muito de ter lido. A Bíblia fala que Salomão escreveu muitos livros e a gente não tem acesso a esse livro, não foram publicados. Tem uma coisa que eu queria muito ter lido, era mais da biografia, né, dos escritos de Salomão. Mas ele fala que tudo isso foi enfado. O que significa? Lá no final, lá na frente, ele fala correr atrás do vento. Né? Então, lá no final, ele percebe que todo esse conhecimento acumulado, ele não nos traz consciência, estado de consciência. E aqui que é o que separa, aqui é onde a Bíblia fica na porta dizendo, daqui para essa porta para frente, a conversa é outra. Tá? Então, da porta para cá é uma conversa, da porta para lá a conversa acaba sendo outra. Então, o autoconhecimento é fantástico. Ele é capaz de prevenir, antecipar esses gatilhos. Ele pode nos ensinar muitas coisas. O autoconhecimento é importante, como escolher melhor os nossos relacionamentos, os nossos projetos, gerenciar as nossas emoções. Tudo isso é muito importante. Mas o autoconhecimento ele não é capaz de gerar em nós um estado de consciência. Esse estado de consciência, como eu disse, é aquela coisa, eu tenho certeza quem eu sou, eu tenho acesso a esse significado existencial, está claro para mim o meu lugar no universo, na existência, está claro para mim o meu lugar nessa família, está claro para mim o meu lugar nessa igreja, está claro para mim o meu lugar nesse país. Então isso é um estado de consciência. Né? Isso é um estado de consciência. A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Isso é um estado de consciência. Eu sei. Eu não me importo com o que está acontecendo aqui. A Rússia pode invadir, o mundo pode se acabar, mas eu sei em quem tenho crido, eu sei que é poderoso para fazer. Eu sei. E aí, claro, esse estado de consciência ele é processual. Você vai lembrar naquele dia que você orou e a porta abriu. Você vai lembrar daquele milagre. Você vai lembrar daquele dia que aquela pessoa te ligou do nada e falou assim, rapaz, eu estava aqui, Deus tocou no meu coração e eu vim aqui te entregar. Era justamente aquilo que você estava precisando. Né? Uma vez eu estava de plantão aqui numa UPA aqui em São Paulo, há muitos anos atrás. Neste momento da minha vida, eu achava que acabou para mim. Eu estava nos momentos terríveis da minha vida. Achava que Deus tinha me esquecido. Olha, foi terrível, pastor. E eu estava lá, era mais um dia muito quente, lotado ali aquele atendimento, muitas pessoas. Entra uma senhorinha dentro da sala, assim, muito simples, tudo arrumadinha. Boa tarde, senhora. Pois não. Ela entrou dentro da... Isso aqui é fé, isso aqui é consciência. Ela entrou e disse assim, eu vim aqui, eu estava na minha casa, né? E Deus disse, levanta e vai lá que você vai falar com o meu servo. Aquela mulher entrou dentro daquela sala, falou tudo que ela tinha para falar, e eu não sabia nem o que dizer. Entendeu? Eu não sabia nem o que dizer. Parece que eu não estou sentindo nada, não estou doente aqui não. Quase que ela disse assim, eu estou aqui porque o doente é você. Quase que ela falou isso. Mas assim, não estou sentindo nada, eu posso ir embora? E, tipo assim, a probabilidade disso acontecer é mínima, porque tem vários médicos lá e você não pode escolher com quem você passa. Então, a sua fichinha cai num bolo de 100 e eu vou lá e pego essa fichinha que está num bolo de 100. Você entende? É assim que funciona esses atendimentos, onde tem mais médicos trabalhando, mais de um médico trabalhando. Tá? Então, assim, quem pode falar alguma coisa? Ah, Braz, meu Deus, olha, veja bem. Não, essa foi uma experiência pessoal, minha. É um estado de consciência que é gerado nesse contexto todo. Agora, quando você pensa na questão o autoconhecimento, tá? O autoconhecimento, ele tem uma ação mais limitada no que diz respeito a isso. É importante, mas
no sentido de corrigir as minhas rotas, no sentido de me guardar o coração, no sentido de escolher, fazer escolhas mais assertivas, ok? Mas, dentro de um outro aspecto, o insight que a autoconsciência traz, ela não é capaz de gerar um estado de consciência. E a experiência do estado de consciência acaba sendo permanente. Ela não muda. Ela não muda. Porque até mesmo a ideia que eu tenho a meu respeito, quando se trata de autoconhecimento, né? Eu tenho uma opinião sobre mim hoje. Certo? No sentido geral. Essa opinião ela pode amadurecer daqui a algum tempo. Você vivenciando outras experiências. Você pode passar a ter uma ideia amadurecida, diferente, mais trabalhada acerca de si. Então, quando eu penso em autoconhecimento, eu coloco sempre dentro daquilo que trabalha a favor de que eu venha a ser alguém melhor, diferente, mais maduro, mais assertivo, mais conectado com aquilo que eu devo ser e fazer. Principalmente para as pessoas que estão ao meu redor. Que maravilha. E a Bíblia fala, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, antes de comer o pão, tomar do vinho. E é sobre isso que o Senhor falou agora, Exato. né? Uma avaliação. Serve Exato. como uma autoavaliação, mas existe algo que é bem maior. Porque muitas vezes também nós podemos pensar, né, que nos conhecemos e achar que não somos ninguém, que não valemos nada, mas o que o Senhor acha de nós, né? Como eu coloquei um louvor aqui logo no começo, o que o Senhor diz sobre nós. Ele diz que nós somos amados, mesmo se nós não estivermos nos sentindo amados neste momento. Mas ele diz que é amado. E ele provou o seu amor, enviando o seu filho para morrer na cruz por nós. Então, talvez alguém aqui pode estar se sentindo para baixo, com o coração vazio, mas o que importa é o que o Senhor diz a teu respeito. E Ele diz que te ama. Nesta noite, o Senhor diz que te ama. Nós não estamos te vendo, mas o Senhor, Ele te vê e Ele contempla corações de pessoas nesta noite. Corações que estão doendo, tá aflito. Mas o Senhor, Ele é o teu remédio nesta noite. Ele pode preencher o vazio do teu coração. Eu lembrei agora, quando eu era pequena, eu estava assim no quarto, antes de dormir, a luz estava acesa, eu estava na cama, só pensando em nada. E de repente entrou uma presença tão maravilhosa no quarto, tão maravilhosa. Uma realeza entrou no quarto. E eu não vi nada, eu ficava olhando assim, não vi nada. Mas é uma atmosfera diferente. E eu senti entrando aquela atmosfera que preencheu o quarto todo. E eu fiquei só contemplando. Que maravilha! Que sentimento agradável, que sentimento bom. E eu fico imaginando quando essa presença do Espírito Santo de Deus. Hoje eu entendo que é o Espírito Santo de Deus. Ali no momento que eu era uma criança, eu não tinha muito discernimento, mas eu sabia que era algo vindo de Deus, porque foi algo maravilhoso. E eu fico pensando que onde essa presença chega, ela toma conta do lugar. Ela toma conta. É muito linda a presença do Senhor. E nessa experiência que Ele me fez passar. Então, a gente não tem mais vazio, não tem mais escuridão. Quando Ele chega, a luz é clara. A luz ilumina toda a escuridão. Então, não fica mais escuridão. E tem pessoas que estão presas em cadeias escuras. Mas a grade está aberta. Mas elas insistem em ficar lá dentro da prisão. Jesus foi Ele quem abriu. Ele morreu na cruz, Ele ressuscitou, Ele foi ao inferno,
ele tomou a chave da morte e a chave do inferno. E ele abriu as cadeias, ele abriu as prisões. Só basta nós decidirmos, né, tomar o primeiro passo para sair dessa prisão. E talvez você aí que esteja nos escutando diga, mas eu não consigo sozinho. Então peça ajuda. Peça ajuda a profissionais. Peça ajuda de alguém que ore com você, que te aconselhe, que faça uma terapia. Mas o importante é que você saia dessa prisão escura, que está com as grades já abertas. Então, eu fico muito feliz, muito agradecida ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui neste momento, né, falando sobre assuntos tão relevantes, né, para as pessoas. Eu fico muito agradecida, agradeço muito ao Dr. Braz, né? Nós imaginamos que o seu tempo é muito corrido, né? Está aí em casa com a família, mas separou esse tempinho para estar aqui conosco. Que Deus recompense, que Deus abençoe a sua família. E nós ficamos muito gratos e nós esperamos lhe ver, o senhor, com sua família aqui na Alemanha também. Que vai, bem, Deus, a gente vai sim fazer uma visita para vocês. Nós já conhecemos a sua irmã, ela esteve aqui. Nós Sim. esperamos também ter um dia esse prazer. Então, É um prazer. Então eu quero muito lhe agradecer as pessoas que estiveram aqui conosco. Que Deus abençoe cada uma de vocês. No nome do Senhor Jesus, receba o nosso abraço e que Deus abençoe. Amém, amém. Deus abençoe, eu agradeço o convite, tá? Um abraço aí, externe um abraço também para o pastor, para todo mundo da igreja aí. Fiquem firmes aí nesse propósito. Com certeza Deus vai usá-los com muita graça, tá? Que Deus abençoe. Obrigado aí pelo todo o cuidado aí que vocês têm tido aí com a minha mãe, né? Que é a ovelha de vocês, né? Então, eu quero mandar um beijo aqui para minha mãe, para o Jorge, que Deus abençoe. E eu tenho certeza que o Senhor tem conduzido tudo de uma forma muito linda, tá? Então, um beijo no coração de todos vocês. Eu que agradeço a participação e o convite. Deus abençoe. Ela escreveu aqui, foi bênção. Um beijo, irmã Neymar. Deus abençoe. Deus abençoe. Paz do Senhor. Paz do Senhor, Deus abençoe. Grande abraço. Tchau. Tchau, tchau.